Pessoal, é muito engraçado, quando o discurso era um só, quando só se falava para um lado, se podia falar o que se quisesse. Estava tudo ok, era liberdade de expressão e sequer existia o termo discurso de ódio. Quando, porém, se bifurcou o senso político de realidade, com doutrinadores, comentaristas, cientistas políticos de um lado e de outro, começaram os antagonismos intelectuais, né? Se alcunhou um lado só de discurso de ódio. O outro está sempre certo. Vou exemplificar. Quando todo mundo combatia a ditadura, falava mal da ditadura, falava mal de tortura, né? Falava mal do regime militar, da falta de liberdades, do fechamento do Congresso Nacional, dos presidentes generais militares indiretos, né? Da falta de transparência do regime, das pessoas mortas nos cárceres da ditadura. Quando todo mundo falava só para esse lado, era liberdade de expressão. Podia falar todo mundo, juiz, promotor, deputado, jornalista, blogueiro não tinha, na época, né? Articulista de jornal, todo mundo podia falar. Quando a coisa bifurcou e começou a gente a falar o oposto, se começou a calar a boca das pessoas. Ou com cadeia, ou com tornozeleira eletrônica, ou com lacração, ou com cancelamento de página de rede social, ou com cancelamento de monetização. Empastelaram a opinião daqueles que mudaram o discurso. E o discurso não é só uma tendência política. O discurso, infelizmente, é uma tendência de ocasião e navega e naufraga conforme a opinião pública e conforme a bandeira da vez. Ver o PCO e outras esquerdas na Avenida Paulista pregando o antissemitismo e o fim do Estado de Israel, para muita gente, pareceu estranho. No entanto, para quem conhece um pouco de história política, é apenas mais do mesmo. Vocês viram a musiquinha entoada por aqueles manifestantes lá na Paulista? É mais ou menos assim, eu sou péssimo cantor. Em 79 foi o Irã, em 2000 foi o Hezbollah, em 21 o Talibã, agora é a hora do Hamas. Hamas, olê, Hamas. É o que eu sempre digo. Nós, brasileiros, associamos de maneira daltônica, estrábica, as ditaduras à direita política, porque em nosso passado relativamente recente tivemos forças políticas conservadoras no poder à revelia do jogo democrático, como foi o caso do regime militar a partir de 1964. No entanto, basta uma análise dos últimos séculos pós-Revolução Francesa no Brasil e no mundo para que se depare com a conclusão bastante óbvia. Aliás, os regimes de exceção, as ditaduras mais sanguinárias, em sua imensa maioria, quando digo imensa maioria, pessoal, quase todas, surgiram a partir das forças políticas da esquerda progressista e através dessas forças políticas. Vamos lembrar rapidamente? Pessoal, a gente está falando de história, tá? De história. Sem espaço aqui para opiniões políticas, ideológicas, partidárias. Vamos lá. Em 1789, a já falada Revolução Francesa, que pôs o povo no poder, soltou criminosos na Bastilha e guilhotinou nobres aristocráticos, reis e padres. Tudo fomentado pelo povo, para o povo, com liberdade, igualdade e fraternidade. Peronomútil. A Revolução Russa, de 1917, comunista, liderada por Lenin e depois por Stalin, matou milhões dentre os russos para alcançar e se manter no poder até ao menos a queda do Muro de Berlim. Stalin, por exemplo, é menos famoso que Hitler, porque não se filmaram as atrocidades do Stalin como filmaram os campos de concentração nazistas. Se tivesse sido filmado, vocês veriam que perto de Stalin, Hitler era um escoteiro. Mas vamos lá. A Primeira Guerra Mundial começa com a germanofobia. O que é isso? Povos do mundo insatisfeitos com a ascensão econômica e política de riqueza da Alemanha e do seu vizinho
Império Austro-Húngaro, de domínio germânico à época. Um movimento separatista bósnio praticou um atentado contra um nobre austríaco, o arquiduque Ferdinando, esse movimento separatista bósnio, e matou o Ferdinando e a esposa, por motivos progressistas, para tirar a Bósnia e a Sérvia do domínio austro-húngaro. Se você entendeu isso mais ou menos como Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, você não está muito errado, não. Tá? E a Segunda Guerra Mundial? Essa todos nós aparentemente conhecemos. Falta só dizer que Hitler e seus comparsas nazistas pregavam a ascensão ao poder dos pobres e desvalidos, às custas dos donos do capital, dos judeus, né? E através do seu partido nazista, ou, se preferirem, pelo nome completo correto, Partido Nacional Socialista. A Revolução Cubana de 1959 até hoje, com os irmãos Castro, Guevara e mais além, sempre foi a bandeira do comunismo, pelo menos na América Latina. A Revolução Chinesa comunista, a partir de Mao Tse-tung, no período entre as guerras mundiais e até hoje, comunista, a Revolução Chinesa. Sem liberdade, o povo chinês. Apesar disso, o bom ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, acredita que onde há economia de mercado, não há comunismo. Então, para o ministro Barroso, não há comunismo na China. Coreia do Norte, essa não tem economia de mercado, ministro Barroso. Da década de 1950 até hoje, é o país mais fechado do mundo, sob orientação comunista, e continua até hoje fechado e ditatorial. Como eu disse, a maioria das ditaduras é de orientação revolucionária, de esquerda e comunista, apesar da nossa história brasileira recente em sentido oposto. Não é, portanto, com espanto que eu vejo esquerdas brasileiras e americanas brindarem aos partidos terroristas em guerra com o povo de Israel. Também não me assombra que esse pessoal, né, seja antissemita, esses partidários de esquerda se manifestando contra Israel, que eles sejam antissemitas, também não me assombra. E antissemitas como Hitler, muito antes, pelo contrário. É um absurdo histórico acreditar que as esquerdas tenham pregado sempre a democracia e a paz. É claro, pessoal, que as coisas não são binárias nesse mundo, né? Há esquerdas e esquerdas, como há direitas e direitas. Nem toda esquerda é voltada à guerra, nem toda direita conservadora abandona programas sociais em busca de uma igualdade de todos perante o mercado. Igualdade é essa que a gente sabe e já viu que é utópica. Mas a tendência histórica, amigo, é a seguinte: dependendo da bandeira flamulando, dependendo do apreço comprado ou conquistado perante a opinião pública, defende-se qualquer genocídio, qualquer guerra, qualquer extermínio em massa. A opinião pública crucificou Cristo. O julgamento mais famoso do mundo acabou com um inocente crucificado. A humanidade não iria agora se regenerar. Ela está, ao contrário, degenerando. E vamos reparar bem, que o discurso antissemita contra os judeus é agora como era nos tempos nazistas de Adolf Hitler. É mais ou menos a seguinte a conjuntura brasileira na atualidade. Pensamentos e ideologias polarizadas, né? O Brasil dividido em dois, rachado em dois, por um aguçamento de diferenças sociais, por um aguçamento de pensamentos políticos divergentes, ideologias políticas que são verdadeiras religiões, né? E ideólogos políticos que são verdadeiros líderes de seitas. Isso não é líder político, não. Isso é líder de seita. No Brasil e no mundo, a tal ponto que perdemos o pertencimento, a tal ponto que há débeis mentais pelas ruas do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo afora, pregando o extermínio do povo judeu, pregando o fim do Estado de Israel, com um discurso racista, antissemita, igual ao discurso nazista de Adolf Hitler 80 anos atrás, que todo mundo execrava. Dependendo da bandeira flamulando, dependendo da ocasião da opinião pública, dependendo dos deformadores de opinião,
defende-se tudo atualmente. As piores atrocidades, as piores barbáries são aplaudidas. Os discursos mais sanguinários, os verdadeiros discursos de ódio, não são só tolerados, como são incensados. E incensa a esse tipo de gente também, atenção, incensa e aplaude e apoia esse tipo de gente também quem se cala. Não é possível se calar. Sociedade civil, não é possível se calar diante desse tipo de manifestação. Senão nós vamos dessa para muito pior, numa escala incontrolável, rumo à degeneração total e completa de valores da nossa sociedade. Para terminar, para falar desses idiotas aí pregando o antissemitismo, né, eu vou lembrar aqui de um provérbio judeu, um provérbio hebreu: não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota por qualquer dos lados. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.